Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Que bom estarmos na casa do Pai. Amados, a impressão que me passava quando eu estava ali é que estamos muito próximos aqui. E é isso que Jesus quer da gente, muita proximidade. E eu quero louvar a Deus e quero dizer que hoje é a 11ª ministração dessa série sobre Jesus. E a ministração hoje, Jesus é Rei. Jesus é Senhor. E eu acredito isso ao Espírito Santo de Deus, porque a minha capacitação para isso não serviu, porque até hoje eu nunca ministrei sobre isso. Mas o Senhor chamou a minha atenção para ministrar sobre isso hoje. Nós vamos ser breves, nós temos um tempo para isso, e eu não vou ficar preenchendo a ministração, eu vou ser objetivo. Você grave os capítulos da Bíblia para você examinar em casa, porque mais do que eu falar aqui é importante que o Espírito do Senhor conceda para você o entendimento. Por isso nós falamos que Jesus, eis-me aqui. Cada um de nós fala, eis-me aqui. O Senhor vai dar para mim a porção que eu preciso, vai dar para você a porção que você precisa, e assim sucessivamente, porque Ele é Rei, Ele é soberano, e Ele está à direita do Pai. Amém? Eu quero nessa introdução dizer que o mês de dezembro, isso vem fluindo no meu coração nos últimos 2 a 3 anos. O mês de dezembro é mês do aniversário de Jesus. O mês de outubro é o mês que eu faço aniversário. Você sabe o mês que você faz aniversário? Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós só concordamos em modificar aqui, tendo uma construção como desafio para fazer, porque é o mês de aniversário do nosso Senhor Jesus, e Ele é Rei, Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser glorificado. Então tudo que tem aqui é por causa dEle. Essa igreja está comemorando, essa comunidade está comemorando 9 anos de idade. É novinha, é junior, está começando, mas só começou por causa de Jesus. E se o nome da denominação, ou o nome dos líderes da denominação, for maior que Jesus, está errado. É por causa de Jesus. No meu coração cresceu muito forte essa vontade de, no mês de dezembro, você vai entender até o final tudo isso. Uma vontade muito grande de comemorar o aniversário de Jesus. Eu fiz planos para o meu aniversário e não saiu do meu jeito, mas foi muito bom. Eu estou vivo, com saúde, pude antecipar algumas comemorações do meu aniversário, sendo que Deus me deu graça. Mas a gente comemora o aniversário com o aniversariante. Ou você comemora sem? Mas que conversa é essa? No dia do aniversário, o aniversariante tem que estar, senão não tem festa. Ou tem festa? Bom, na tua casa tem festa, se você não tiver no dia do teu aniversário? Não, né? Nem pode. No dia do teu aniversário, você tem que estar em casa. Você já sabe do aniversário que foi comemorado sem o aniversariante estar? Então é isso que tem que estar, a presença de Jesus. Jesus está à direita do Pai, e em João 14, João capítulo 14 é um dos capítulos que a gente tem que ter à mente todos os dias. Diz que Ele e o Pai verão através do Espírito Santo e farão morada dentro de nós. Então, deixa espaço para o aniversariante desse mês de dezembro. Tudo que nós vamos fazer aqui vai ser sobre Jesus, nós vamos ministrar as outras ministrações durante esse mês de dezembro, vai ser tudo sobre Jesus, porque Ele é o aniversariante, Ele é o Rei, Ele é aquele que está, e sem Ele nós não podemos fazer nada, porque Ele é o dono da vida, amém? Outra questão importante é que o Senhor nos deu para essa comunidade um plano de trabalho. E engraçado que eu sou acostumado com planejamento, não quer dizer que eu saiba fazer todos os planejamentos, mas eu sou acostumado com planejamento, que é a minha área de atuação profissional. E eu tinha um plano, irmão José Raimundo, José Barbosa, esposa da irmã Raimunda. Devagar eu acerto, irmão. Eu tinha um projeto de vida, eu queria fazer de uma forma, e o Senhor, quando nós fizemos o plano de trabalho, Ele colocou primeiro, discipulado. Digo, Senhor, nós estamos fazendo 9 anos. Nós não estamos cuidando das pessoas do jeito que precisa, irmão Raimundo, Tiago. Nós não estamos cuidando do jeito que precisa. Então, o discipulado tem que ser primeiro. Eu digo, Senhor, mas e o terreno? E a gente quer construir. Isso é discipulado.
cuidar das pessoas. E segundo, estruturação. Organizar, aplicar os princípios que vocês pregam na vida de vocês, na casa de vocês, na organização de vocês. E por isso que as coisas surgem. Porque é para nós fazermos com zelo as coisas pequenas, para depois almejarmos as grandes. E nós estamos num lugar pequeno que é alugado, mas ele tem que ter zelo. Então deriva do temor do Senhor, da presença de Jesus, aquilo que nós estamos fazendo. E terceiro, ele colocou projetos e construções. Porque muitas vezes tem uma atividade que é mais importante que uma construção. E o Senhor deu um plano de trabalho para uma comunidade com 9 anos, porque Ele confia que vai se pregar o nome dEle, e que Ele vai ter liberdade de conduzir. Por isso, tudo que nós vamos fazer em dezembro, é para o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. E a presença dEle precisa estar, porque senão a gente não vai andar. Amém? Também em dezembro se comemora o dia da Bíblia, no segundo final de semana, e a semana que vem nós vamos ter várias Bíblias aí, pelo menos uma por família, o Novo Testamento, para um visitante que você trouxer, ou para você levar, para doar para alguém, porque Jesus é a palavra, né? Eu quero glorificar Deus e agradecer também por isso que nós podemos fazer aqui. E eu quero dizer àqueles que trabalharam, que se doaram. Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem um coração doador, e um coração voluntário. E eu com a minha família nos alegramos muito, porque um dia, 25 anos atrás, o Senhor nos alcançou, com esse coração voluntário e doador, e lá dos céus, à direita do Pai, Ele começou a ministrar e modificar a forma de nós pensarmos, começou a tratar o nosso coração, e nós começamos a nos voluntariar para ajudar outros, e nós estamos vendo aqui isso sendo reproduzido, com muitas pessoas se voluntariando. Deixa eu dizer para você, que ajudou, quem não ajudou quer dizer para você que vai ter muita coisa para fazer, então não se preocupe, você não ajudou dessa vez, mas na próxima se disponha. Eu quero registrar o nosso reconhecimento a essas pessoas, mas a recompensa o Senhor vai dar para você, porque a Bíblia diz que, mas tem recompensa para isso? A Bíblia diz que se você der um copo d'água para alguém, tem benefícios, né? Agora, se você empenhar o teu recurso e o teu esforço, para o bem de alguém, sem buscar nada em troca, não vai ter recompensa do Senhor, é uma questão óbvia isso. Então nós louvamos a Deus. Então eu quero orar pelas pessoas que doaram de alguma forma materiais ou outras questões, e também se doaram para fazer, sejam questões materiais daqui ou alimentação. Eu quero fazer uma oração para vocês, para que o Senhor multiplique sobre vocês. Não é honra isso, é reconhecimento. Eu quero que seu coração se alegre, porque você está cooperando com a obra do Senhor. Então eu quero pedir para ficar em pé aqui, lá fora no pátio, as pessoas que trabalharam voluntariamente aqui, que estiveram aqui trabalhando na construção, por favor, fiquem em pé. Nós vamos fazer uma oração. Nós já vamos para a palavra, não está perdida a palavra não, amados. Graças a Deus, fiquem em pé. Lá fora também estão em pé? Amém. Agora eu quero que a igreja, isso, quem trabalhou, o Senhor limpou os ar-condicionado todinho, o ar que você está aí é fresquinho, amados, está bem limpinho. Amados, eu quero que a igreja sentada agora, aqueles que estão sentados, só erga um sinal de concordância com a sua mão assim, só fiquem assim, sentados mesmo. Sabe, amados, Deus pode fazer tudo sem precisar de nenhum de nós, mas quando Ele pede para que a gente faça, e quando Ele nos dá essa oportunidade, é porque Ele quer desenvolver em nós algo, e nós experimentamos isso nesses dias. O meu coração está muito feliz, não por esse momento também, mas porque tem vidas reproduzindo aquilo que Jesus fez. Ele se entregou total. Hoje é dia de culto com Santa Ceia, Ele deu a sua vida, nós dá um pedacinho dela, é uma honra. Amém? Vamos orar por essas vidas então. Pai, eu quero te louvar por cada vida. Meu coração é muito grato ao Senhor por ter colocado no coração desses irmãos, dessas irmãs, na vida desses irmãos, dessas irmãs, a condição de estarem aqui doando um pouco do seu tempo, um pouco do seu trabalho, um pouco do seu recurso, no dom e talento que o Senhor deu. Pai, os irmãos e as irmãs que estão ali no pátio também, Senhor,
Aqueles que estão lá no MPC Kids, Pai, no Espaço Kids, que estão também, continuam trabalhando hoje, Pai. Senhor, glorifica o teu nome. Eu sei que a recompensa nos céus é nos céus, eles não podem trocar por agora, mas por este tempo concede alegria, concede a tua presença, Pai, concede sabedoria, concede, Senhor, graça, para que eles tomem decisões certas e sábias, em tudo o que fizerem, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Pode se assentar. Vocês sabem que pessoalmente a gente conversa sobre isso, a gente se alegra e conversa e compartilha algumas questões do dia a dia dessa modificação física, mas grandes são as coisas que Deus está fazendo dentro dos homens e das mulheres que estão se dispondo a isso, e temos aí muitos testemunhos, né? Quintas-feiras são dias de oração, reunião de oração, que é dia também para testemunhar sobre aquilo que Deus tem feito, né? Amém, amados? Eu quero ainda fazer mais uma observação nessa introdução cumprida hoje, né? Mas ela tem propósito. Jesus é rei. Eu não sei se a gente tem essa concepção, porque eu muitos anos não tive, e até pouco tempo atrás eu não tinha a concepção de que ele é rei, e como rei tem um sistema de governo que precisa ser observado, precisa ser seguido. Quando fomos nos aprofundar um pouquinho mais na oração do Pai Nosso, que a gente ora assim: Pai Nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Reino tem rei, não é um lugar sem rei. Jesus passou pela cruz e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e ele reina. E como é que a gente exalta o aniversário dele? E algumas pessoas pedem assim: daí, dá para colocar Pinheirinho? Dá para colocar presépio? Dá para colocar guirlanda e não grinalda, né? Esse dia eu cometi uma gafe, né? Quem riu sabe da gafe que eu cometi, né? Fui falar guirlanda e falei grinalda, estava tão empolgado com o casamento, sei quem vai casar aí, mas... Amados, olha aí, ó, Jesus, ouve aí, Jesus, vai, eu não dou conta de fazer essas indicações, Jesus, mas o Senhor pode, Jesus. Tem 2 evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus, Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 2, e eu fui buscar no Senhor, como é que faz, o que eu oriento, porque eu não quero orientar a minha vontade, o aniversário é seu, Jesus. E aí, pelo Espírito do Senhor, eu entendi algumas coisas, e você vai ler lá Mateus capítulo 1, no versículo 18 ao 25, eu vou ler rapidamente. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Vai para o 7 agora, direto, por favor. 18, aliás, para o 25. Olha que o 25, direto. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A Bíblia relata aqui a história do nascimento de Jesus, e depois, quando vira para o capítulo 2, Jesus nasceu em Belém. A Bíblia relata, Mateus relata, que os magos falaram com Herodes, que era imperador, e disseram: olha, nós vamos ver um menino, que nasceu como rei dos judeus. E Herodes instrumentalizou aqueles magos, aqueles pastores, aqueles reis, aquelas autoridades, aqueles homens que Deus tinha comissionado para ir lá, conversar e na volta vir falar com ele quem que era o rei, porque ele queria matar o rei. Eles não voltaram e foram mortos meninos até 2 anos. Isso está registrado na história. Por que eu quis trazer isso, amados? Eu vou dar algumas orientações, não é doutrina. Cada um é juiz da sua vida, embaixo do senhorio de Cristo. Eu vou dar algumas orientações, tem alguns elementos que fazem parte do que a Bíblia diz, e tem outros não. Lucas fala Jesus numa manjedoura. Mateus fala Jesus numa casa, quando os magos foram visitar. Nós não sabemos como é, se foi na casa, se foi na manjedoura e depois foi para casa, porque nós não conhecemos toda a história. Nós conhecemos aquilo que o Senhor tem trazido a nós, mas o que eu quero compartilhar com os irmãos? Aniversário sem aniversariante não funciona. Outra coisa,
a gente comemora aniversário na data que a gente tem. A gente não comemora aniversário na data que a gente teve. E a imagem que a gente coloca no nosso aniversário é a melhor que nós temos no dia que nós fizemos aniversário. Não é verdade? Tem um pessoal aí depois de 60 que pinta o cabelo. Outros deixam branquear. O irmão, o pastor Fernando, está com som de ancião já, né? Ele está com umas mechas brancas aí, né? Graças a Deus que nós podemos ter cabelos brancos. Então eu quero dizer com muita clareza, alguns elementos que a Bíblia recomenda que a gente utilize. A palavra, porque Ele é a palavra, luz, muita luz, principalmente a luz dentro da gente, para que o fruto dele gere para que as outras pessoas se alimentem. Principalmente, mas muita luz. Quiser pintar um céu, desenhar anjos, muitos louvores com Jesus Cristo como objetivo. Tem muitas músicas que a gente canta que Jesus não é o alvo, Ele é o rei, Ele está à direita do Pai, Ele reina. Presentes, sim, mas presentes que ressaltem Jesus Cristo, porque Ele é o aniversariante. Estrela, família, casa, comemoração, alegria, reunião, sim, é uma época ótima para isso. Jesus também tinha família, está tudo certo nisso. Se você quiser escrever lá, obrigado Jesus, feliz aniversário Jesus, quem que é o aniversariante, irmã Carol? Jesus. Mas não me parece que é isso que a gente tem nas nossas casas. Não é radicalismo, não é extremismo. O Espírito do Senhor está ministrando no meu coração há uns 2 a 3 anos. Mas como o pastor ministrou aqui no início da abertura, sede corajosos. E a coragem que eu tenho para ministrar e ensinar isso, é porque o Espírito do Senhor tem me convencido a isso. O que não é de Jesus? Papai Noel não é de Jesus. Trenó não é de Jesus. Guirlanda não é de Jesus. Não é de Jesus. Um menino, Jesus não é mais menino, ele é rei. Eu vou ler a palavra, mas ele é rei, ele reina. Amados, desculpa, mas quando você vê uma imagem, aquilo te remete a uma realidade. Hoje a neurociência explica por que algumas crianças sofrem alguns traumas e não conseguem ser adultos que deem certo, porque eles têm algumas imagens gravadas na mente deles, e isso depois é difícil de desmanchar. É difícil de tirar. Então, assim, vamos comemorar o aniversário de Jesus, com Jesus. O aniversário é dele. Mas e o que o Senhor diz da árvore de Natal? E do nome Natal? E das músicas natalinas? Eu não vou dizer nada para você, porque eu tenho perguntado ao Senhor e o Senhor não me falou nada. Ou eu não escutei nada sobre isso. Então, você é juiz daquilo que você vai fazer. Mas eu quero dizer para você com muita... Não falei ainda porque o Senhor não me mostrou ainda, porque a hora que Ele me mostrar eu vou falar e vou compartilhar. Mas Natal é Jesus, é aniversário de Jesus. Amém? E Jesus é rei. Amém, amados? Glórias a Deus, eu precisava dessas orientações, dessa introdução longa, porque é sobre o aniversariante que nós estamos falando, é sobre ele, né? E comemore, sim, comemore o Natal, comemore Jesus, comemore o aniversário dele, fale sobre ele, aproveite esse mês e dedique para ele, no nome de Jesus, amém? Nós vemos Apocalipse capítulo 19, versículo 6, e aqui diz que o Senhor é Rei dos Reis. No versículo 11 diz assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, é o subtítulo, é a volta de Cristo depois do milênio, para ele reinar sobre a terra e colocar tudo em ordem, e colocar o diabo e todos os seus demônios no lago de enxofre, no inferno, e fechar, e acabar com essa era, com essa dispensação, a dispensação da graça, e começar um novo tempo. E aqui no versículo 11 até o 16 diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo.
está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus, Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Amados, o amor de Deus tem um tempo, e o tempo é nessa época da graça. Quando ele voltar, não vai ser assim. Versículo 16, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Rei, ele não voltou, mas ele voltará. Ele ainda não veio, mas ele virá. E a nossa vida precisa estar preparada para o dia que ele vier, para o dia que a morte nos visitar. Nós não sabemos amanhã se vamos estar vivos. Nós temos que estar prontos para ir com ele. Isso é o máximo, é o ápice da nossa vida. Você já o reconheceu como Senhor? Ele é reconhecido para você como Rei? Porque se a imagem está distorcida, você não segue um menininho. Você segue alguém que tem algo maior do que aquilo que você tem. Você não segue alguém que não tem uma posição. Você não segue alguém que não tem nada para conceder para você. Nenhum patrão, nenhum emprego você vai se não tem algo para você receber. Eu quero ir no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus estava reunido com os seus discípulos, depois da multiplicação dos pães, e ele teve um discurso duro. E eu, num dos dias que eu estava lendo esse versículo, eu travei nesse versículo, e pelo Espírito do Senhor, entendi que esse era o versículo, e esse é o capítulo para ministrar a ceia que nós vamos ter daqui a pouco. Aqui no capítulo 6 de João, os versículos 27 a 29, Jesus tinha multiplicado pães e peixes, e tinha já andado sobre o mar, e aí estavam questionando ele, e ele disse assim, versículo 27 a 29, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, presta atenção, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que o enviou. Nós precisamos ter fé, precisamos ler a Bíblia, precisamos alimentar a nossa fé. Ele continuou falando e a discussão continuou, e no versículo 33 em diante diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amado, Jesus estava falando de forma espiritual, e os discípulos não estavam entendendo, não tinham discernimento, a população não estava entendendo, porque o Espírito do Senhor ainda não tinha vindo. Versículos 38 a 40, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava falando sobre eternidade, estava falando sobre salvação, estava falando que ele era o pão da vida, e as pessoas não estavam entendendo. Muitas coisas hoje nós não entendemos, mas nós precisamos seguir aquilo que dá paz ao nosso coração, e aquilo que está na palavra do Senhor. Versículo 51, ainda de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eles queriam apedrejar Jesus, porque pensaram que era comer carne física. Quando nós vamos à cerimônia da ceia, a cerimônia da comunhão com Deus, nós estamos celebrando uma aliança com Ele, uma aliança para que a gente vá à vida eterna.
Existe um simbolismo aqui na terra, mas tem um propósito com isso. E é nesse sentido que eu quero ministrar à igreja hoje. Nós vamos à cerimônia da ceia, nós estamos comemorando aniversário, nós vamos ter um bolinho depois para comer, nós vamos ter um tempo para ficar em comunhão, conversar, tudo isso é muito bom, é gostoso, isso é gostoso, vir trabalhar 12, 14 horas, suar e voltar para casa com o coração alegre, é gostoso, não é gostoso? É gostoso, mas isso tudo vai passar. Se a gente estiver aqui só por isso, a gente está com o motivo errado. A gente tem que estar aqui, irmão Geraldo, por causa do aniversariante, a gente tem que viver por causa dele, porque ele é rei, e ele reina, e ele tem um propósito com a tua vida, senão você não estava aqui. Não foi nós que escolhemos, nós podemos ter convidado algumas pessoas, e convidamos, e aqui Tobão e Leazane que vieram, e outros convidados que vieram, mas quem conduz é o Espírito do Senhor na tua vontade, e te dá a condição de vir. Nós temos que estar aqui por causa do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Versículo 61, 57 ainda. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Jesus, o alimento para a nossa alma é a palavra. Mas eu vou ao culto, é bom que você venha ao culto, é bom que você venha à igreja 1, 2, 3 vezes por semana, está tudo certo. Mas o teu interior vai se alimentar pela palavra. Versículos 61 e 66. 61 diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? E olha no versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Leia o capítulo 6 inteiro de João em casa. Amados, se nós estamos reclamando, eu ouvi uma palavra muito forte de um irmão, muito querido, mas uma palavra muito forte. Ele disse assim: a murmuração é oração para o diabo. Na verdade, ele foi bem contundente nisso, mas quando você murmura e reclama, você abre uma brecha para o maligno. Eu quero dizer para você que mude isso hoje. Mas mudar como? Fale com o Rei dos Reis. Fale com Ele. Ele estabeleceu um padrão de conduta, um padrão de crença. Ele é a nossa prioridade, deve ser isso. Mas você tem que trabalhar, eu também tenho. Nós temos que fazer os nossos afazeres. Mas Ele lá, Ele está conosco. Sabe, Jesus disse ao Pai quando Ele foi para a cruz, antes dele ir para a cruz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas se faça a sua vontade. E é isso que eu quero compartilhar com você com muita ousadia. A tua vontade, a minha vontade, tem que ser escrava de Jesus, Rei dos Reis, para que a gente possa daí, como pessoa, ter um relacionamento de filho com Deus. Se a nossa vontade não for submissa ao sistema de crenças e ao que Deus estipulou nos princípios da sua palavra, a nossa vida não vai andar, e o nosso relacionamento com Deus vai ser um relacionamento só religioso. Nós precisamos ter um relacionamento de pai e filho, para que Ele possa curar o nosso coração, para que Ele possa restaurar a nossa vida, mas a nossa vontade precisa ser colocada sobre o senhorio de Cristo. Pensa um pouquinho como é que está as suas prioridades, como estão as suas decisões, quais são os objetivos delas, elas atendem o propósito de Deus? Elas estão quebrando algum princípio da palavra de Deus? Você tem se aconselhado e aberto seu coração com as pessoas que estão próximas a você, cônjuges, pais ou filhos, e aqueles que lideram sobre você e que têm frutos? Como está isso? Ou você está tomando decisões sozinhas? O maligno isola as pessoas para tomarem decisões conforme aquilo que elas pensam. Deixa eu dizer para você, está errado. Eu quero pensar do jeito que a Bíblia diz que é para mim pensar. Jesus se apresentou na cruz para conquistar salvação para nós. E Ele pediu para nós nos apresentarmos para Ele, para vivermos uma vida diferente,
Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, quero que coloque ainda, se possível, esses dois textos. Ele que é o rei, disse assim, se ofereçam. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça os teus dias de vida ao Senhor. Diga, Senhor, cumpra em mim aquilo que o Senhor propositou na eternidade para que eu faça. Realize em mim aquilo que o Senhor me fez para fazer. Retira tudo aquilo que o maligno colocou, que o sistema mundano colocou na minha vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. O Senhor não está pedindo para a gente ir para a cruz. Está pedindo para a gente apresentar o nosso coração a Ele. E fazer na nossa vida aquilo que Ele determina que é para ser feito. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Amados, tem um princípio da palavra de Deus que é proporcionalidade. Jesus entregou tudo, Ele reina sobre tudo. Nós vamos à ceia, já na sequência, vou ler mais um texto, depois nós vamos à ceia. Quanto na tua vida está sob o senhorio de Jesus Cristo? Em qual parte da sua vida Jesus reina? Em todas elas? Na sua vida espiritual, na minha vida espiritual? Aqui dentro de mim, dos meus pensamentos, no meu coração Ele reina? Na minha vida física Ele reina? Ele reina na minha vida familiar? Ele reina na minha vida financeira? No meu trabalho, na minha vida profissional? Ele reina? Nós vamos, na sequência, escutar um louvor muito lindo, que estava aqui antes, rodando, na oração. Um louvor muito lindo, bonito demais para cantar. Nossa, cada vez que eu canto aquele louvor, me dá vontade de ficar cantando ele o dia inteiro. Não tenho voz para cantar junto com as outras pessoas, mas sozinho eu canto. Sozinho eu canto. Mas a gente tem que vivê-lo. Há poder no nome de Jesus. Jesus reina, e Ele quer reinar na sua vida, quer reinar na minha. A vida com Jesus reinando é diferente, mas eu tenho que trocar a mentalidade que eu tenho que fazer conforme a Bíblia diz que não é para mentir, eu não vou mentir. A Bíblia diz que é para mim me esforçar, e eu vou me esforçar. A Bíblia diz que é para mim não errar no padrão que Ele diz, não querer o mal do outro, não querer o outro para mim, tantas coisas, eu vou fazer conforme a Bíblia diz, e quando eu não consigo, eu vou me humilhar e pedir ajuda. Esse é o padrão do Senhor. O Senhor vem para habitar dentro de um coração que está santificado. Não é homens perfeitos, mulheres perfeitas, é homens e mulheres que querem ser aperfeiçoados pela presença dEle. Nós vamos participar da ceia, e 25 anos atrás, eu e a Solange participamos de uma ceia, e eu não tinha ideia de que a presença de Jesus como Rei, e como aquele que comanda a nossa vida, ia modificar tanto a minha forma de fazer as coisas, e talvez você não tenha ideia também, mas eu quero encorajar você, nesse louvor, hoje não vamos chamar ninguém para frente, talvez a gente até mude a liturgia de chamar para frente, eu não sei como é isso, hoje nós não vamos chamar ninguém para frente, não precisa vir aqui, porque o Senhor Jesus está nesse lugar. Eu sei que Ele está em espírito, e o Espírito Santo do Senhor está em você, e você vai ter consciência da aliança. Você pode estar aqui bonitinho, fazendo uma aliança comigo, mas não é comigo, é com o Senhor. Nós estamos aqui conduzindo. Então, examina o seu coração. Sabe, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, agora que o pessoal começou a colocar na tela, vamos ficar baseado, né? Jesus, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, que ele era imitador de Cristo, e ele reproduziu a ceia, que está lá em Mateus escrita, no versículo 19, ele diz assim, 11, 19 de 1 Coríntios, diz assim, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Amados, assim,
não vai ter unanimidade, nem nas famílias, nem no grupo de pessoas que a gente convive, para Cristo. Mas é necessário que aconteçam essas coisas, para saber quem é fiel e quem não é, porque Ele é fiel e verdadeiro, e o Rei dos Reis quer pessoas fiéis e verdadeiras, e não adianta tapar o sol com a peneira, é preciso dizer dessa forma, Deus quer pessoas fiéis e verdadeiras, quer pessoas que abram o coração. Esses são a igreja, esses são o corpo de Cristo, são denominações de pessoas que vão se achegando a Ele, mas quem vai subir com Ele, são aqueles que se mantêm fiéis e verdadeiros. Então vai haver confrontos, vão haver conflitos, vão haver questionamentos. Por quê? Porque é necessário que aconteça isso, para ver quem permanece e quem não permanece. Versículo 23 ao 31, o apóstolo Paulo reproduziu aqui, que está em Mateus 26, antes de ir à ceia, ele disse à igreja de Corinto, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Amados, quando a gente pegar o pão para participar, se você não tem convicção de entregar a sua vida, para que Ele possa habitar e morar em você, então não ceie. Aqui na igreja nós não fizemos nenhuma menção que você tem que ser isso ou aquilo para cear. Você tem que ter um compromisso com Jesus, porque é esse compromisso com Jesus pessoal e interior seu que vai ser validado no céu. Não é a carteirinha que você tem, nem que eu tenho. Versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Quando tomar o cálice com o suco da uva, representa a salvação eterna, representa a vida eterna. Faça isso com convicção. Nós precisamos, queremos, desejamos viver como filhos de Deus, mas a nossa vontade tem que ser submissa a Deus. A aliança que nós vamos fazer da ceia, quando você comer o pão, e quando você tomar o cálice, você está dizendo para Jesus: ó, eu entendi, e eu vou cear porque eu sou teu, me coloca no teu caminho, em tudo aquilo que precisa, e o Senhor vai te colocar no caminho do Senhor. Ele vai arrumar. Nós pela nossa força não arrumamos, mas Ele nos arruma nisso, no nome de Jesus. Antes de participar da ceia, você, do mesmo modo, o próximo versículo, por favor, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amados, haverá culpa para quem faz uma aliança pela metade, e não é com pessoas perfeitas que Deus quer fazer aliança, e Jesus quer fazer aliança. Ele quer fazer aliança com pessoas que estejam dispostas a mudar o seu modo de viver, para agradar ao Rei dos Reis, e para ter relacionamento com Ele. Não é a sua condição física, a sua condição financeira, a sua condição de comunidade, ou a sua condição de cristão hoje, que vai determinar, porque eu tenho 40 anos que eu faço essas coisas, todo domingo eu vou à igreja. Não é isso. É a sua condição de obedecer ao Rei dos Reis, e saber que Ele vive e reina, e a sua disposição de segui-lo. Amém.